tradição da neutralidade e defesa da paz dos países africanos, a volta do papel da diplomacia africana em termos de mediação de conflitos internacionais, no caso como a Ucrânia. Como é que estes países a nível da África devem se posicionar? Que papel é que eles devem desempenhar neste contexto todo? No contexto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Exatamente, Ou no contexto geral? a destacar mesmo este particular da Rússia à Ucrânia. Olha, já houve uma missão de paz Porque da União ainda Africana. continua a fotografia, Issao, continua a fotografia da neutralidade a estes países. Aliás, a mediação significa mesmo isto, a neutralidade, né? Porque se um dos mediadores for entendido como sendo parcial, a outra parte pode desconfiar dela e não aceitar que seja ele a mediar o conflito. Daí que o continente africano, por não no seu conjunto, mas enfim, em regra geral, por se mostrar como sendo um parceiro neutral neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, podia desempenhar um papel fundamental, podia ser uma praça fundamental para a mediação deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Como dizíamos, no começo deste conflito, houve uma missão da União Africana, liderada pelo presidente Ramaphosa, que se deslocou a Kiev, né, para consultar, para dar, digamos assim, os serviços diplomáticos com vista à resolução deste conflito. Havia, e penso que ainda existe, o plano de paz de África, da União Africana, para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Não sei se depois houve seguimento em relação a isso, mas também depois apareceram muitos outros planos de paz, incluindo o plano de paz chinês, o próprio plano de paz da Rússia, o plano de paz do governo ucraniano, e agora há envolvimento dos Estados. Pode ser que a África tenha se sentido ultrapassado neste quesito. Depois também porque, enfim, não adianta a África mostrar-se disponível para mediar quando as partes não a convidam, né? Ou percebem que a África não tem o leverage necessário para mediar aquele conflito. Isso pode ter contribuído para que a África, se calhar, se acantonasse e guardasse e olhasse que o processo andasse num outro prisma, mediado por outros atores fundamentais. Agora, enfim, a tradição quase pacifista, salvo momentos de tensão aqui e acolá do continente africano, podia tornar o continente africano quase, não diria a nova Suíça em termos de mediação para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ou todos os conflitos do mundo. Mas a praça do Ubuntu, né? o Ubuntu Gamato, isto é, a implementação daquela máxima que Desmond Tutu aplicou, inclusive para o fim do apartheid, isto é, no fim do apartheid e a conciliação entre os sul-africanos entre si. Pode ser este lema que poderia nortear a mediação africana, mas para isso acontecer, a África no seu conjunto não ia fazê-lo, devia ser levado a cabo por um Estado, vamos imaginar Angola, por sua história recente de resolução de conflito interno e também como exemplo para os conflitos na África Austral e na África Central e em toda a região da África dos Grandes Lagos, ou na zona dos Grandes Lagos, e não só, podia Angola posicionar-se como sendo a nova praça do pacifismo internacional, né, da mediação dos conflitos internacionais. Mas para isso acontecer, tinha que ser adotada uma estratégia do governo, uma política externa, vamos dizer, imponente sobre isso, com instituições de paz, com atores do Estado angolano dedicados para o pacifismo. Angola tinha que participar, por exemplo, de missões de salvamento internacional, de socorro, em caso de calamidades internacionais em muitos países do mundo, muitas situações do mundo, para que depois daí vendesse o seu peixe, entre aspas, e dizer, pronto, é Angola quem a África pode desempenhar o papel de Estado mediador dos conflitos internacionais. Mas se isso não acontecer, bem, também não me parece que será possível, né, que um país estrangeiro entregue a Angola o papel para mediar os conflitos. Aliás, viu-se, por exemplo, agora no conflito entre a Rússia, isto é, na mediação do conflito entre o ruandês, ou vamos dizer, M23 e o governo da RDC, que ao fim e ao cabo hoje acabou por sair, porque viu-se, de certa forma,
ultrapassado, com ingerências de outras praças interessadas em mediar. Ou seja, a mediação dá a um Estado até aumenta o seu soft power, a sua posição internacional como sendo um ator importante do dialogismo internacional, sobretudo nessa altura em que as próprias Nações Unidas começam a parecer moribundas, né? Se Angola assumisse este papel, poderia inclusive contribuir para o renascimento onusino, ou o renascimento do sonho dos pais fundadores de instituições multilaterais com papel de contribuição para a paz internacional. Enfim, a África pode desempenhar este papel, depende muito da vontade, não de todos em seu conjunto, mas de um player que depois pode envolver outros Estados. E também é porque me parece que ao nível das relações, até de consultas bilaterais entre os Estados, mas sobretudo da África Austral, não parece que tenha havido, salvo se estiver errado, tem havido uma consulta permanente entre as diplomacias de Pretória e de Luanda, porque são atores fundamentais, não só na paz na África Austral, como também aqueles Estados dos mais importantes que a África Subsaariana possui. Se não houver um eixo, como, por exemplo, existe o eixo franco-alemão, se não houver um eixo angolano-sul-africano para questões de grande importância internacional, enfim, agir isoladamente pode não ser tão eficaz assim como se podia pensar. E nisto, para concluir, por exemplo, uma questão que contamos a colocar é porque a África do Sul faz parte dos BRICS e Angola ainda não faz parte dos BRICS, né? O que retrai Angola a solicitar a adesão aos BRICS? Porque é um modo de participar de uma instituição que, com todas as dificuldades que tem, desempenha um papel fundamental neste redesenho da nova ordem internacional. Certo.